Olá, povo de Deus, todo mundo bem? Eu, Neide Maia, chegando por aqui mais uma vez para o nosso canal, tentando gravar pela milésima vez, como eu sempre falo. Sempre tem uma coisinha que atrapalha e sempre tem que repetir, mas nós estamos aqui firme e forte, convidando você já para dar uma olhadinha aí no na nossa lista de vídeo. Veja uma dica aí que combina com você, eu tenho certeza que tem sempre uma dica que vai combinar com você. Nossa proposta é tornar a nossa rotina cada dia melhor. Vou falar um pouquinho devagar. Respirar fundo para falar devagar, porque o pessoal reclama de você fala muito rápido. Mas é mania, hábito de locutor, né, gente? Para quem está chegando agora, eu me chamo Neide Maia e sou locutora radialista. Então, nós estamos um ano e 4 meses aqui no ar pelo nosso canal e ainda tem muito hábito assim do rádio, mas nós estamos aprendendo cada dia aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês e sejam todos bem-vindos e fiquem com a gente. Nós vamos continuar aqui gravando para aquele quadro, para aquela série a respeito da história do Natal. Então vamos lá? Eu já fiz aí alguns vídeos, já contei um pouquinho sobre a simbologia nos outros vídeos, já fiz algumas leituras bíblicas também para contar a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, não é bem o Natal, o nascimento de Jesus segundo a Bíblia. Tá um pouquinho resumido aí, né, gente? Porque a história é longa. Mas nós vamos aqui continuar, segundo os historiadores também. O primeiro Natal. Os evangelhos não mencionam a data do nascimento de Jesus. Foi só no século IV que o Papa Júlio I, estabeleceu o dia 25 de dezembro como o dia do Natal. Era uma tentativa de cristianizar as celebrações pagãs que já eram realizadas nessa época do ano. O Natal começou como uma festividade de inverno e continua forte nos elementos pagãos. No ano de 529, o 25 de dezembro já havia sido firmado como um feriado e em 567, os 12 dias entre 25 de dezembro e o dia de Reis, considerado o dia em que os reis magos chegaram até Jesus. Eram feriados públicos. O Natal não era apenas uma data festa cristã. A celebração tem raízes de feriado judaico de Hanukkah, festa das luzes celebrada ao longo de 8 dias, nos festivais dos gregos antigos, nas crenças dos druidas, sacerdotes celtas, nos costumes folclóricos dos europeus. A celebração invernal histórica no hemisfério norte, o Natal é festa invernal, próximo o período solístico de inverno. Depois desse período, a luz do sol aumenta, os dias começam gradativamente a serem mais longos ao longo da história. Essa já era uma época de festividade. Gente, desculpa aí os tropeços aqui na leitura, é por causa do óculos, viu? Nesse antepassado, os caçadores passavam a maior parte do tempo em ambiente externo, portanto, as estações do ano, o clima tinham uma importância enorme em suas vidas, a ponto deles reverenciar o sol. Povos do norte europeu, viu o sol como uma roda que mudava as estações. Por exemplo, os romanos também tinham seu festival para marcar solístico de inverno, a Saturnália, dedicado ao deus Saturno. Durante 7 dias, a partir de 17 de dezembro, era o período em que as regras do cotidiano viravam de ponta cabeça. Homens se vestiam de mulher e patrões se fantasiavam de servo. O festival também envolvia procissões e decorações nas casas, velas acesas e distribuição de presentes. O azevinho robusto típico usado como guirlanda é um símbolo dos mais associados ao Natal por ter sido transformado pela igreja no símbolo da coroa de espinho de Jesus. Segundo uma lenda, galhos de azevinho foram traçados em uma dolorosa coroa colocada na cabeça de Jesus Cristo por soldados romanos para zombá-los. Salve o rei dos judeus. Aqui já está falando lá na crucificação de Jesus, né? Diz a crença que as frutas do azevinho eram brancas, mas foram tingidas de vermelho permanentemente pelo sangue do Messias, segundo cristãos. Diz a lenda que o galho do azevinho foram traçados em uma coroa colocada na cabeça de Jesus por soldados romanos. Outra lenda diz que a respeito de um pequeno órfão que vivia com os pastores quando anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus. O menino traçou uma coroa de azevinho para a cabeça do bebê, o recém-nascido, que era Jesus, mas ao oferecer ficou envergonhado do seu presente e começou a chorar. O bebê Jesus tocou a coroa que começou a brilhar, fazendo as lágrimas do órfão transformar
em frutinhas vermelhas, mas o significado do religioso azevinho procede do cristianismo. O arbusto era associado inicialmente ao sol e considerado importante em costumes pagãos. Algumas religiões antigas usavam o azevinho para proteção e as portas-janelas eram decoradas com suas folhas para proteger as casas dos espinhos ruins. Do ponto de vista histórico, o Natal sempre foi uma curiosa combinação de tradições cristãs, pagãs e folclóricas. Se voltarmos no tempo, no século 380 para o ano 389 depois de Cristo, São Gregório Nazianzeno, um dos 4 patriarcas da igreja grega, advertiu contra os excessos nas festividades, nas decorações nas portas. Nessa época, a igreja já tinha dificuldades em eliminar traços pagãos dos festivais de inverno. Na era medieval, há cerca de 400 anos depois de Cristo, a 1400 depois de Cristo, o Natal já era conhecido como um período de banquetes e diversões. Era um festival predominantemente secular, mas continha ainda elementos religiosos. O Natal medieval durava 12 dias entre o dia 24 de dezembro a 6 de janeiro, o dia da Epifania do Senhor. Epifania vem da palavra grega que significa aparição, em referência ao momento em que Jesus foi revelado ao mundo. Até os anos 1800, a Epifania era uma celebração tão grande quanto a do Natal. Ao longo da história, a igreja tentou restringir celebrações pagãs e dar um sentido cristão aos costumes populares. Cânticos natalinos, por exemplo, era originalmente para comemorar colheitas, metade do verão. Até ser incorporada pelos religiosos, elas se tornaram uma tradição natalina no final medieval. Proibição ao Natal. Até o século XIX, a data não era uma celebração familiar. Era comum pessoas beberem e saírem comemorando pelas ruas. A festa costumava ser tão efusiva que no meado do século XVII até o início do século XVIII, os puritanos cristãos suprimiram as festas natalinas na Europa e no continente americano. O movimento puritano havia começado durante o reinado da rainha britânica Elizabeth I, em 1558 a 1603. Se baseava nos severos códigos da conduta moral, muita oração e em uma interpretação rígida nas escrituras do Novo Testamento. Como a data do nascimento de Jesus Cristo não consta nos evangelhos, os puritanos acreditavam que o Natal era muito relacionado aos festivais pagãos romanos e se opunham à sua celebração sobre o seu aspecto festivo, regado a comida, bebida e como herança saturnária. A representação da natividade, a contação de história tornou importante no cristianismo sobre o Natal. Por exemplo, o intermédio do presépio como uma representação do estábulo onde Jesus nasceu. Então, é uma longa história, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui do nosso objetivo, a nossa mensagem de esclarecer um pouquinho coisas que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não têm tempo para pesquisar, outros não têm interesse também. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu achei interessante trazer esse tema aqui no nosso canal. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, obrigada a você que continua aí com a gente. Fica firme e forte juntinho, porque em 2022 nós estaremos juntinho com novos projetos aqui no canal, se Deus quiser, com novos conteúdos, muitas coisas boas vão acontecer por aqui. E eu espero que muitas coisas boas aconteçam na sua vida, aconteçam na nossa vida, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode tudo, para mim e para você. Um Feliz Natal para todos nós e até breve. Um beijo, não se esqueça, Novas Ideias Variedades é o canal da família. Aqui nós crescemos juntinho.